parte do curso Segredos do Mini Índice e do Mini Dólar, eu vou estar analisando com você vela por vela do gráfico para que você possa ter uma noção mais ampliada de como analisar o gráfico de forma avançada e profissional. São dois fatores importantíssimos que eu quero que você analise e preste muita atenção durante as análises que eu vou estar fazendo junto com você aqui nessa primeira parte do curso. Os dois fatores importantes são o seguinte: o primeiro fator, a gente quando está analisando o gráfico, a gente analisa duas coisas. A gente analisa a esquerda e a gente projeta a direita. E como que a gente faz isso? Analisando esse meio caminho, ou seja, o momento agora. Esse é o momento que a gente vai estar analisando o gráfico, obviamente que é o momento que vai estar acontecendo ao vivo. E após isso, com esse conhecimento desse movimento do gráfico, a gente vai poder projetar o que vai acontecer no futuro. A informação da esquerda, a gente vai estar marcando topos, fundos, resistências, suporte, Fibonacci, resistências, etc. Né? Aquelas funções do gráfico que a gente vai estar analisando e marcando os níveis principais do ativo. Nesse momento agora é onde a gente vai estar analisando a ação de cada vela, a fraqueza e a continuidade, e mais do que isso, a falta de consistência após fechamento de candles. O que isso significa? Digamos que o mercado está em um movimento de alta. O mercado aqui vai ser o nosso momento, agora, é onde a gente vai estar analisando o gráfico para projetar o futuro, né? A gente vai ter marcado aqueles topos, aquelas resistências, etc. Nesse momento, quando a gente estiver analisando os candles de força ou todos os candles do mercado, que você já vai ver como que a gente faz isso, eu quero estar sempre analisando a consistência. O que isso significa? Quando esse candle de força fechar, eu quero ver continuidade. Cada vez que uma vela se fecha no mercado, ela precisa continuar. A partir do momento que ela não continua e a gente vê força para o outro lado, é quando a gente tem possíveis níveis de operação de scalper ou aberturas de trade de alvo. E nessa primeira parte você vai ver exatamente isso. A gente vai estar analisando fraqueza de um lado e força de outro, para que a gente possa ir sempre a favor do mercado e a nossa operação possa ter a maior facilidade possível de gerar lucro. A gente quer sempre procurar por facilidade no mercado. A gente não quer fazer o trade mais difícil e nem o mais complicado, e nem aquele que a gente fique anos e anos analisando, para somente uma vez na vida fazer aquele trade naquela ação que explode e a empresa fica valiosa, sabe? Você ficar milionário. Não, a gente vai fazer day trade e a gente vai, mais do que isso, analisar o ativo vela por vela, para que a gente possa visualizar essas nuances que o preço vai ter a partir do momento que a gente estiver analisando a cada uma das velas do gráfico. Isso se chama leitura de candle, tá? E você vai ver estratégias avançadas aqui nessa primeira parte do curso. Esse é o primeiro fator, tá? O segundo fator, obviamente, vai ser a nossa identificação de entradas. Quando a gente está no mercado, a gente precisa fazer sempre duas coisas, tá? A gente precisa fazer duas coisas. A primeira é analisar, tá? A primeira coisa que a gente faz é analisar. E a segunda coisa que a gente faz é executar. Essas são as nossas únicas coisas que a gente faz no mercado. Analisar e executar. Dentro do analisar, a gente vai estar fazendo exatamente isso que eu te falei agora. A gente vai estar analisando a esquerda para marcar os níveis. A gente vai estar analisando aquele momento agora para identificar a fraqueza e a força de cada um dos lados. E a gente vai projetar o futuro. Tá? No caso, a projetar a movimentação que o ativo vai ter. Isso aqui é dentro do analisar. Dentro do analisar, a gente vai estar analisando vela por vela, cada uma das velas. Dentro do analisar, a gente vai estar analisando os níveis do gráfico, pullbacks, rompimentos, suporte, resistência, etc. Os níveis do gráfico, tá? Isso aqui se enquadra dentro do analisar. Dentro do executar, a gente simplesmente vai ver duas coisas. A primeira é o sinal, o gatilho de entrada. Quando que eu entro? Agora. Quando esse candle fechar, eu entro. Isso aqui é o meu sinal. E a outra coisa que a gente vai estar analisando aqui no executar vai ser o gerenciamento. O que é o gerenciamento? Aonde que é o meu alvo? Entrei, o meu alvo vai aqui embaixo. Entrei, meu alvo vai de 50 pontos. Entrei, meu alvo vai no primeiro fundo. Entrei, meu alvo vai no primeiro topo. Entrei, meu alvo vai no Fibonacci. Isso é o gerenciamento de alvo. O stop. Só existe dois stops. Ou você vai colocar abaixo ou acima do seu candle. Ou seja, se eu vendi, meu stop vai acima do meu candle. Se eu comprar, meu stop vai abaixo do meu candle ou vai abaixo e acima dos fundos e topos. Se eu vendi, o meu stop vai acima do meu topo.
Se eu comprar, meu stop vai abaixo do meu fundo. Tá? Então esses são os dois fatores que eu quero que você preste atenção, que você vai estar vendo muito aqui nessa primeira parte do curso Segredos do Mini Índice e do Mini Dólar. Então vamos começar, presta bastante atenção em toda a análise, para que aí sim você possa aprofundar sua forma analítica de ver o gráfico e, mais do que isso, sua consistência e confiança em cada vela do gráfico. Na segunda parte, a gente vai tirar muitas e muitas e muitas dúvidas que vão com certeza aprofundar ainda mais o seu conhecimento de day trade, tanto no Mini Índice como no Mini Dólar. Vamos começar então.